Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aí começando mais uma semana meditando na palavra de Deus. E você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte desse povo que ama a palavra do Senhor. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas e assim você também abençoa as pessoas, combinado? Então vamos para a nossa meditação dessa segunda-feira. Qual a palavra que o Espírito Santo preparou para o nosso coração, porque Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Então, nessa segunda-feira eu quero compartilhar com vocês Lucas, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 13. Aqui em Lucas, nós vemos a passagem, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E é interessante que fala que Jesus estava vindo com uma multidão, na verdade. Jesus estava vindo de um milagre, a multidão estava ali comentando, estava ali feliz, estava ali alegre com Jesus. Só que quando Jesus chega à porta da cidade de Naim, ele vê o quê? Ele vê ali uma viúva com seu único filho, levando para sepultá-lo. Então diz assim, vamos ler a partir do versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Até o tema da mensagem de hoje é não chores. Mas vamos lá. Aqui nós vemos, que junto com essa mulher tinha uma grande multidão. Tinha uma grande multidão que ajudou, tinha uma grande multidão que estava ao lado, tinha uma grande multidão que se compadecia dela, tinha uma grande multidão que estava ali dando um apoio para essa mulher. Então, diante da dor e do sofrimento, Deus sempre em sua grande bondade coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar e mostrar que Ele é um Deus relacional. O que eu quero dizer com isso? Que diante de tudo que nós passamos do nossa vida, nas circunstâncias em que vivemos, Deus sempre vai colocar pessoas no nosso caminho, pessoas que nos ajude, que nos levante, que nos anime, pessoas que nos abençoam, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que dão o ombro a chorar, pessoas que estão ali, todo tempo, em todo momento, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza também. E a própria Bíblia fala que é assim que nós temos que ser, porque lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 35, a palavra diz assim, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e fosse visitar-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, quando te vimos com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e hospedamos o Senhor, e quando te vimos nu e vestistes, e quando te vimos preso e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Ou seja, tudo aquilo que está dentro da nossa condição de fazer, nós precisamos fazer, nós precisamos ajudar. A palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Por quê? Porque quando nós estamos demonstrando o amor de Deus através dessas atitudes, que é ajudando, que é vestindo, que é dando de comer, que é indo visitar, que é estando ao lado da pessoa, nós estamos fazendo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E isso é maravilhoso, porque mostra o amor de Deus no nosso coração. Só que precisamos entender que somos limitados e só conseguimos ir até um determinado ponto fazendo o que está ao nosso alcance. Ou seja, nós não podemos ir além daquilo que está ao nosso alcance. Nós só podemos ir até um determinado ponto, até um determinado limite. E isso nos mostra o quê? Que aquela mulher era da mesma forma, porque aquela mulher já vinha de um sofrimento. Por quê? Porque a Bíblia fala que ela era viúva. E aí ela estava levando o seu único filho para sepultar, para enterrar. Só quem perdeu um filho sabe a dor que é de perder um filho. Só quem é viúva que perdeu o marido, ou a esposa que perdeu o marido, vice-versa, que perdeu a esposa, sabe a dor que é, de você ser viúva, de isso te pegar desprevenido. Só quem passa por um diagnóstico de uma doença sabe o quanto é difícil. E
as pessoas que estão ao nosso lado, assim como aquela multidão que se compadecia daquela mulher, estava ali, estava junto com ela, estava chorando com ela, estava abraçando ela, estava falando: olha, meus sentimentos, eu sinto muito. Estava do lado, porque era o que eles poderiam fazer, era o que eles poderiam ajudar, né? Estender a mão, levar o caixão. Eles estavam ali para isso, para ajudar, para estar ao lado. Olha, nós estamos aqui. Só que eles eram o que? Limitados. Eles eram limitados como eu, como você, como nós somos limitados. Então, o que isso nos mostra, né? Que na verdade as pessoas, elas podem nos ajudar, e é maravilhoso, e Deus abençoa quando essas pessoas estão ao nosso lado, e quando nós também estendemos a nossa mão. Só que precisamos entender que somos limitados, e Jesus, ele é maravilhoso, porque quando Jesus viu aquela mulher, ele teve compaixão dela, e ele falou para ela algo que nós não temos condições de falar. Ele disse para ela algo que nós não temos condições de dizer a alguém que está passando por esse tipo de dor, de sofrimento. Nós podemos estar ao lado, nós podemos dar o ombro para chorar, nós podemos estender a mão, nós podemos ir visitar, nós podemos, né, dar o alimento. Nós podemos de várias formas ajudar, mas uma coisa que nós não podemos fazer é dizer como Jesus falou. Uma coisa que nós não podemos dizer é o que Jesus disse, porque Jesus falou assim para ela: olha, não chores. Como diante de uma dor dessa, gente, como diante de um sofrimento desse, nós vamos poder dizer para alguém: olha, não chores? E um pastor, eu vi ele trazendo esta mensagem, aquilo tocou muito o meu coração, falou muito comigo, porque às vezes na nossa simplicidade nós falamos também para as pessoas, né? Na nossa limitação nós falamos: olha, não chore, eu sei pelo que você está passando, porque eu também passei. Mas na verdade nós não fazemos nem ideia do tamanho da dor daquela mãe, daquela mulher. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas Jesus não, ele sentiu compaixão e ele falou: não chores. E é isso que eu acho tremendo, porque o impossível só Jesus pode fazer. Por isso que ele chegou para aquela mulher e disse: não chores, porque ele sabia que ele tinha poder para mudar aquelas circunstâncias. Jesus tinha poder para mudar aquele luto, aquele pranto em alegria, em festa. Jesus sim tinha poder para mudar o impossível. E o que era o impossível? É aquilo que não pode ser feito. O impossível é aquilo que é irrealizável. Aquelas pessoas estavam do lado dela, mas não poderia devolver o filho dela. Então Jesus foi ali para mostrar que ele sim poderia dizer para ela: olha, não chores, porque ele poderia fazer o impossível. Então, precisamos entender que cada um recepciona a dor e o sofrimento de formas diferentes. Até porque a experiência, às vezes, da perda, da doença que nós passamos, né? Como nós comentamos e eu falei aqui: olha, eu sei pelo que você está passando. Olha, eu sei com propriedade, porque eu passei pelo mesmo que você está passando, pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, pela mesma doença, pela mesma separação, pela mesma perda. Eu passei, eu sei o quanto é difícil. Não, infelizmente, nós não podemos falar que sabemos com propriedade. Sabe por quê? Porque cada um recepciona de uma forma diferente. Ainda que a experiência seja a mesma, mas a pessoa não é a mesma. A história da pessoa não é a mesma. O histórico, a cultura, a família, da forma como a pessoa nasceu, da forma como a pessoa cresceu, não é a mesma. Então nós precisamos estar sim ao lado, estar junto, estender a mão, mas nós precisamos respeitar o limite de cada um. E nessa jornada de lições de hoje, o que eu quero te dizer, a mensagem que eu quero te passar, que o Espírito Santo falou forte ao meu coração, é que você nesse dia saiba que existe um Deus, um Jesus que te entende na íntegra, que sabe pelo que você passa, que entende a sua dor, que entende o tamanho do sofrimento do seu coração, e ele sim pode te dizer: não chores. Que todas essas pessoas que ele mesmo tem colocado do teu lado para mostrar que ele é um Deus de relacionamento, é para saber que você não está sozinho, que você não está sozinha, mas só ele pode fazer o impossível por mim e por você. Só ele pode dizer: não chores, porque só ele pode ressuscitar mortos, só ele pode dar solução para aquilo que já não tem mais solução, só ele pode mudar as circunstâncias que para nós já está perdido. Só ele pode fazer. Então nesse dia, ouça Jesus te dizer: não chores. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Essa é a nossa meditação na jornada de hoje. Que essa palavra ecoe aí no seu coração e que você compartilhe ela para abençoar outras pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir, para mais um momento de meditação da palavra do Senhor. Então até amanhã e que Deus te abençoe. Até lá.